Eu cumprimento os meus irmãos com a paz de Jesus, meus amigos com um bom dia nesta manhã de domingo. Deus abençoe cada um de vocês, firme e forte na fé. Desistir de servir a Deus, jamais. Desistir de praticar o bem, jamais. Mas lutar sempre, meus irmãos, na fé, meus amigos, para ter uma vida correspondente com a perfeita vontade de Deus. Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês já. Que Deus os abençoe, que Deus fortaleça os vossos corações, que o Senhor lhe traga saúde, paz, harmonia ao seu coração. Que o Senhor possa estar entrando com a providência naquilo que vocês necessitam. Que Deus possa estar mudando a sua história, mudando o seu cativeiro, curando as enfermidades, abrindo porta de emprego, restaurando família. Que o Senhor esteja sendo glorificado na vida de cada um de nós nesta manhã. Sou grato a Deus por tudo. Sou grato a Deus pela minha família, sou grato a Deus pela vida de vocês. Sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui para gravar mais um vídeo, para lhe trazer mais uma palavra de bênção, uma palavra de vitória para o teu coração, querido. Continue praticando bem, continue lutando para ser fiel, continue lutando para honrar a palavra do Senhor, continue sendo grato a Deus pela vida, continue sendo grato a Deus pela família, pelo trabalho, pelos amigos, continue sendo grato a Deus por tudo, querido. Vamos ser grato a Deus. Amém? Não desista de ser essa pessoa boa que você é. Não desista de praticar o bem. Não desista de glorificar o nosso Deus Todo-Poderoso. Não desista de servir a Deus em espírito e verdade. Não. Tá difícil? Tá. Mas Jesus é conosco. Jesus está conosco, com cada um de nós. Amém? Deus abençoe o pastor Elcio ali da empresa THV, ao qual faço parte também. Deus abençoe você, pastor Elcio, vocês, toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe também o Maguinho, está ali no comando dessa empresa também. Deus te abençoe, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Firme e forte na fé, vamos buscar a Deus, vamos confiar no Deus Todo-Poderoso, vamos praticar o bem, vamos fazer a diferença, fazendo o bem, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe também, eu acho que é o Ian, Deus abençoe o Rodrigo, Deus abençoe o Anderson, Deus abençoe todos dessa empresa, em nome do Senhor Giovanni, também ali de outra empresa, também Deus abençoe o Giovanni, ali da empresa Adiante, Deus abençoe a todos também daquela empresa, Deus abençoe também o nosso amigo, em nome do Senhor Jesus, João, Deus abençoe os motoristas de caminhão ali na empresa THV e a todos desse Brasil, em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe também o presbítero Osvaldo, Orlando, Deus abençoe você e sua família, Orlando, em nome do Senhor Jesus, e os pastores desse Brasil, desse mundo, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe também o pessoal da equipe 1, a equipe 2, ao qual estamos ali lutando, e a todos das outras equipes também, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja abençoando vocês cada dia em nome de Jesus. Deus abençoe também o pessoal ali da PF, Polícia Federal, em nome do Senhor Jesus, Israel e todos os companheiros de batalha, de trabalho ali da PF. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor proteja, que o Senhor vos guarde, que o Senhor resplandeça na vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o prefeito dessa cidade, o prefeito aqui, o prefeito Eduardinho, aqui Leodora, e a todos o povo aqui Leodora, que Deus vos abençoe também. Deus abençoe o prefeito ali também, de Pouso Alegre, o coronel, em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe você e sua família, a todos os companheiros também de batalha que estão lutando para transformar a cidade de Pouso Alegre melhor. Deus vos abençoe o Rogerão, Deus abençoe o Rogério, em nome do Senhor Jesus. Rodrigo, Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Firme na fé, desistir de fazer o bem jamais, desistir de viver a palavra do Senhor jamais. Então vamos prosseguir avante, crendo que o Senhor Ele está presente conosco para nos abençoar. Deus abençoe o técnico de segurança ali da empresa, o Fernando. Deus abençoe você, Fernando, e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus esteja fazendo algo especial na vida de cada um de vocês, amém? Quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês nessa manhã, uma palavra de fé, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, porque Jesus vos ama, o Senhor nos ama de verdade. O Senhor conta conosco nesses últimos dias, amém? Vamos imitar Jesus. Vamos servir a Jesus e crer que Ele pode nos ajudar nessa caminhada, nesta jornada, pois Ele nos escolheu para plantar o bem, para levar as boas novas de salvação aos corações do povo neste mundo. Amém?
Mateus capítulo, Mateus capítulo 4 e versículo 12. Deus esteja abençoando meus pais na Bahia, sogra, sogro também, em nome do Senhor Jesus, meus irmãos em São Paulo, minha irmã Nélia, Adete, Magna, Gil, Manuel, Ricardo, Deus abençoe também Patrícia, Letícia, que são meus irmãos, minhas irmãs. Deus esteja abençoando a irmã Maura, Deus esteja abençoando a irmã Gildete, Deus esteja abençoando a irmã Roginéia, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, a Néia, que eu chamo de Néia. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus esteja abençoando meu irmão Agenildo, Deus te abençoe, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar firme na fé, vamos buscar a Deus, porque o Senhor está pronto a nos abençoar, amém? Vamos estar cada dia, querido, em nome do Senhor Jesus, lutando para interceder um pelos outros, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus possa trazer mais uma semana abençoada, mais uma semana bem-sucedida para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e dizendo... E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. E o povo que estava sentado em treva viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde por mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles, deixando logo as redes, seguiu-no. E andando, saiu dali e viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu, seu pai, e consertando as redes, e os chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiu. Versículo 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando na sua sinagoga e pregando o evangelho do reino, e curando toda enfermidade e moléstia entre o povo. Querido, Jesus é maravilhoso e Jesus te ama. Jesus, ele conta comigo e conta com você nesses últimos dias. Querido, eu vendo a palavra do Senhor aqui, lendo a narração de Jesus, a história de Jesus, os ensinamentos de Jesus, para que você possa entender melhor. Precisamos ler a Escritura, querido. A palavra do Senhor, ela está pronta a nos ensinar muitas coisas, para que a gente possa entender e compreender que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, 100% homem e 100% Deus aqui na terra. Esse Jesus gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Querido, esse Jesus que está aqui pregando a palavra, escolhendo as pessoas para o seguir, escolhendo as pessoas para ser seu discípulo, esse é o Filho de Deus. Querido, havia uma profecia que tinha que se cumprir. E Jesus está aqui cumprindo as profecias do Velho Testamento. E se você for ler a história e aprofundar na história, você vai ver que de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus ela é fiel. A palavra de Deus tem se cumprido e vai se cumprir cada dia sobre a vida de cada um de nós. No Velho Testamento, se você for ler o Velho Testamento, fala de Jesus. E fala também da vida das pessoas, dos profetas, do servo do Senhor no passado, como eles viveram uma vida também de fé. No passado, no Velho Testamento, a gente era santificado através da lei, através da palavra do Senhor, através de sacrifício. Mas havia uma profecia da vida de Jesus nessa terra.
E Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, querido. No Novo Testamento, nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. O sacrifício que Jesus fez por nós, entregou a sua vida, que foi ali na cruz do Calvário crucificado pelos nossos pecados. No passado, o povo cobria o seu pecado matando um codorniz, matando uma ovelha, um carneiro, um animal. Sacrificava animal para cobrir os seus delitos, os seus pecados que eles tinham cometido. No presente aqui, no Novo Testamento, Jesus não cobre, Jesus limpa. O sacrifício de Jesus, ele apaga, ele purifica nós através do seu sangue. Vem a purificação do nosso pecado através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Querido, o sangue de Jesus é diferente do sangue do animal. O sangue do cabrito, o sangue do carneiro, o sangue que era derramado no passado. Aqui era o Filho de Deus derramando o seu próprio sangue para a purificação dos nossos pecados. É por isso que eu creio que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a libertação, Jesus é a transformação, Jesus é a purificação, Jesus é o nosso passaporte para entrar no céu. E aqui está Jesus. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Querido, Jesus não desiste de ninguém. Quem era o João? O João que pregava a palavra de Deus. O João que fazia diferença. O João que mostrava o caminho da salvação. O João que pregava a palavra de arrependimento. O João que lutava para ter uma vida de fidelidade ao Deus Criador dos céus e da terra. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e de Naftali, porque se cumpria o que foi dito pelo profeta Isaías. Estava ali Jesus cumprindo a mensagem do profeta Isaías, que está lá no Velho Testamento. Um grande homem de Deus, que pregou o que iria acontecer. E através de Jesus aconteceu, querido. Foi cumprido a profecia do profeta Isaías no passado. E Jesus aqui se faz presente, cumprindo a mensagem do Velho Testamento. A terra de Zebulon e terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão e a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em treva viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Falando dele mesmo. Isso que pregou foi Isaías. E Jesus aqui chegou aqui nessa terra. Jesus veio para fazer a diferença, para cumprir a palavra. Aqui é o cumprimento da profecia. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque era pescador. Querido, e Jesus chegou aqui nessa cidade, aqui nesse lugar, e ele já começa a pregar: arrependei. João também pregou arrependimento. João Batista também pregou arrependimento. Que o povo viesse se converter dos seus maus caminhos, que o povo viesse se converter a Deus, e entregar sua vida a Deus. Que o povo viesse mudar de conduta, deixasse a mentira, deixasse o engano, deixasse uma vida de escravidão, de pecado, e se arrependesse, aceitasse a Jesus Cristo como um suficiente salvador da sua alma, da sua vida. Querido, e está aqui Jesus também pregando, porque estava assentado em treva e viu uma grande luz, e os que estavam assentados nas regiões da sombra da morte, a luz raiou, que é Jesus Cristo. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do Senhor, o reino de Deus. O arrependimento, o homem que se arrepende dos seus pecados, o homem que se arrepende dos seus delitos, o homem que se arrepende das coisas erradas, querido, e aceita Jesus como um suficiente salvador da sua alma, o Senhor está pronto a lhe perdoar, o Senhor está pronto a lhe sarar, o Senhor está pronto a lhe libertar, o Senhor está pronto a lhe perdoar. Querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos aceitar a mensagem de Cristo. Jesus trouxe a mensagem de arrependimento, que um viesse se arrepender dos seus delitos, dos seus pecados cometidos em palavra, em pensamento ou em ato. Querido,
Se não houver arrependimento, não tem como Jesus perdoar, não tem como Deus salvar, não tem como Deus nos livrar da condenação, não. Mas quando há arrependimento, confessão de pecado, Jesus está pronto a perdoar os nossos pecados, porque ele veio para isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que estava pescando. Ele estava pescando. Pedro e João era pescador, querido. E Jesus escolhe eles para ser discípulo dele. Jesus escolhe eles para que ele viesse servir a ele, seguir a ele. Querido, interessante que a primeira vez que Jesus encontra esses dois crê, esses dois seguem a Jesus, esses dois ouvem Jesus, esses dois acreditam em Jesus e deixa a vida de pescador e deixa as suas redes ou deixa seu barco e vai servir e vai seguir Jesus Cristo e vai aprender com Jesus. Andando, e Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque era pescador. Ele estava trabalhando. Pedro e João estavam trabalhando, querido. Mas eles aceitam o convite de Jesus. Eles aceitam o convite de Jesus para o seguir, para o servir. Eles aceitam o convite de Jesus para andar junto. E que nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sei que Deus te ama, meu amigo. Aceite Jesus para o servir, aceite Jesus para o seguir, aceite Jesus para o adorar, aceite Jesus para glorificar Ele, aceite Jesus em nome do Senhor Jesus nessa situação que você se encontra e Deus mudará a sua história, Deus mudará o seu cativeiro, Deus curará a sua enfermidade, Deus vai libertar a sua vida, Deus vai mudar a sua história, Deus vai quebrar maldição, que muitas vezes você vive infeliz, você vive triste, você vive amargurado, você vive sem paz, você vive sem alegria, você vive sem comunhão, você vive de uma forma que não tem paz, querido. Mas entrega a tua vida a Jesus. Siga Jesus. Abrace Jesus, porque Ele está pronto a te abraçar. Ele está pronto a mudar a sua história. Ele está pronto a te perdoar. Você possa dizer, pastor, ou como você quiser, ou irmão Agmi, eu não sei se o Senhor pode sim. Jesus pode te perdoar. Você fala, mas eu cometi muito delito. Mas se você se arrepender, Jesus está pronto a lhe perdoar. Ele quer abraçar a sua causa, Ele quer mudar a sua história, Ele quer fazer algo novo na tua vida, meu irmão, meu amigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele tem o poder de fazer milagre acontecer sobre as nossas vidas. Preste bem atenção. E disse-lhe, vinde após mim e eu vos farei pescador de homem. Jesus está dizendo assim, olha, me siga, porque a partir de hoje vocês não vão ser mais pescadores de peixe. Vou fazer vocês pescador de alma, de pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus escolhe Pedro, João e os demais irmãos para ser pescador de alma. Jesus escolhe Pedro e os demais irmãos para servir a Ele, para cumprir o ídolo dele nessa terra. Querido, Jesus escolhe esses discípulos para que eles viessem ser obreiro ou servo dele, para pregar a palavra dele aos corações do ser humano na terra. E diz a palavra do Senhor, então eles deixando logo as redes, o seguiu. Amém? Jesus fez o convite e eles vieram. Opa, eu creio. Eu serei um pescador de homem. Eu serei um ganhador de alma para o reino do céu. Servindo a Jesus. Aleluias. Querido, em nome do Senhor, faça a diferença do seu trabalho, faça a diferença onde você estiver. Seja um cidadão do bem, seja um homem de Deus de verdade, seja em nome do Senhor Jesus uma pessoa boa de verdade. Leve Jesus, testifique de Jesus, dê testemunho de Jesus, adore Jesus, confie em Jesus, glorifique a Ele e Ele mudará a sua história. Convide o Senhor para entrar no teu casamento, no teu trabalho, no teu ministério, na tua saúde. Convide o Senhor para mudar a sua história. Em nome do Senhor Jesus, Ele vai te abençoar. Eu creio na palavra dEle. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga e pregando o evangelho do reino e curando toda enfermidade e moléstia entre o povo. Jesus pregava a mensagem ao mesmo tempo, encontrava pessoas deficientes, encontrava pessoas com problema, encontrava pessoas tristes, encontrava pessoas sem solução e Ele trazia a solução. Ele resolvia os problemas. Ele mandava a enfermidade embora, Ele restituía vida, Ele libertava pessoas das opressões do mal. Jesus transformava a vida
pregando e ao mesmo tempo orando, expulsando o mal que estava atrapalhando o ser humano naquela época. E Jesus não mudou, não. Jesus pode curar hoje esse câncer. Jesus tem o poder de remover esse mal. Se ele quiser, ele pode tirar o câncer, tirar a AIDS, tirar a diabetes, a pressão alta, baixa, ou ele pode tirar a surdez, ele pode tirar a cegueira, ele pode tirar o medo, a depressão, a opressão. Ele tem esse poder de te sarar. Aleluias! Precisa você confiar, querido. Vamos confiar na mensagem do Senhor. Vamos entregar nossa vida a Ele. Vamos servir a Ele. Vamos andar com Jesus para que Deus possa nos abençoar. Jesus primeiro começou a pregar o arrependimento e a convidar as pessoas a servir a Ele, a seguir a Ele. E as pessoas ouviram a mensagem, creram na mensagem dele, e Pedro e João e os demais irmãos seguiam Jesus. E Jesus começou a pregar a mensagem e a curar os enfermos. Pedro e João conviveu com Jesus, andou com Jesus, viu o que Jesus fazia. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus multiplicava o pão, Jesus abria porta onde não tinha porta, Jesus cortava laços, Jesus quebrava maldição. Jesus fazia tanta maravilha, querido. E Ele quer fazer hoje também sobre as nossas vidas. Mas para isso acontecer, precisamos entregar e pregar a palavra do Senhor como ela é, sem acrescentar, sem diminuir, sem criar narrativa mentirosa, sem tentar induzir o povo ao erro. Não, querido. A mensagem de Cristo é simples. É arrependimento de pecado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o que faz escravizar o homem é o pecado. O que faz o homem sofrer é o pecado. O que faz o homem sofrer é as coisas erradas. E precisamos se arrepender das coisas erradas que muitas vezes praticamos. Precisamos deixar a mentira, precisamos deixar o egoísmo, precisamos deixar a avareza, precisamos deixar a cobiça, precisamos deixar a prostituição, precisamos deixar o mal que muitas vezes está nos destruindo, querido. Faça o bem, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. É palavra de Deus. Perdoe quem lhe caluniia, faça o bem. Em nome do Senhor Jesus, trabalhe para vencer honestamente. Não seja um preguiçoso, um egoísta, um aproveitador. Não! A mente do ser humano está ficando distorcida, cheia de malícia, achando que está conquistando, está perdendo. Querido, a malícia atrapalha, mas a honestidade Deus honra. Querido, vamos viver a palavra do Senhor, porque Deus quer te curar nesta manhã, Deus quer te libertar nesta manhã, Deus quer te transformar nesta manhã. Não seja um aproveitador, não seja um enganador, não seja um causador de contenda, não seja um desobediente. Aprenda a ser submisso, respeite as leis, respeite as autoridades em nome do Senhor Jesus. Faça o bem, faça a diferença, pois o Senhor nos escolheu para viver a santa e gloriosa palavra dele de verdade. Não usurpar. Não, tem muito tentando usurpar, usando a palavra do Senhor para aproveitar, usando a palavra do Senhor para sugar, usando a palavra do Senhor para tirar proveito. Não seja um pastor, um obreiro, um pregador, um missionário para usurpar, não, mas para viver a palavra do Senhor, para que o povo venha ver Deus na sua vida e se converter nos seus maus caminhos, querido. Faça a diferença em nome do Senhor Jesus. Discípulo de Jesus de verdade, discípulo de Deus de verdade, aleluias, fazendo a diferença. Em qualquer recinto que Deus nos enviar, vamos ser um cidadão do bem. Não se dobrar diante da mentira, não se dobrar diante do engano, não se corromper, não se vender. Não, em nome do Senhor Jesus, vamos defender as questões justa, correta e honesta para Deus ser glorificado. Um verdadeiro discípulo faz a diferença. Um verdadeiro servo do Senhor não usa de má fé. Um verdadeiro servo do Senhor não prega a palavra para ganhar dinheiro, para usurpar, para extorquir. Não, o verdadeiro cristão, ele prega a palavra do Senhor por amor, crendo que através da palavra do Senhor, o Senhor vai trazer arrependimento, trazer libertação, trazer cura, salvação de alma, para a glória do nome dele. Importa que nós diminua, mas ele cresça. Eu não estou pregando aqui para o glamour, eu não estou pregando aqui para aparecer, eu não estou aqui falando de Jesus para que eu venha ser aplaudido. Não, querido, eu estou falando de Jesus aqui porque eu sei que Deus te ama. Deus pode te curar, Deus pode te libertar, Deus pode te fazer uma mulher feliz, um homem feliz de verdade. Eu estou aqui porque eu sei que Jesus pode te perdoar, querido. Eu estou aqui porque eu sei que Jesus ama você de verdade. Como Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua vida. Como Ele me perdoou, Ele também pode te perdoar. Como Ele me curou, Ele também pode te curar. Como Ele transformou a minha vida, Ele pode te transformar, querido. Eu tenho 2 braços quebrados, perna quebrada, uma vida restaurada pelo poder da palavra de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, eu já sofri muito na vida. Tem muitas coisas que eu passei. Jesus permitiu que eu passasse, mas Ele mudou minha história. Ele mudou meu cativeiro.
Hoje eu tenho minha família, querido. Hoje eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Hoje eu posso pregar Jesus para você. Hoje eu posso dizer que Jesus, ele faz milagre. Eu posso dizer para Jesus que ele tem o poder de curar, que ele me curou. Eu posso dizer para você que ele pode te libertar como ele me libertou. Ele me libertou do egoísmo, me libertou da mentira, me libertou do engano, me libertou da falsidade, me libertou da arrogância, da soberba, me libertou de todo tipo de pecado, querido. Sou pecador, que eu sou falho ainda. Eu não sou perfeito, não. Eu sou falho, mas eu tenho lutado cada dia para que ele possa me transformar e me santificar para a glória do nome dele. Ergue a tua cabeça, cuide bem da sua esposa, cuide bem do seu esposo, cuide bem do seu filho, cuide bem do seu pai, da sua mãe. Cuide bem, em nome do Senhor Jesus, das coisas que Deus tem lhe confiado. Seja um cidadão do bem, seja honesto, seja fiel, em nome do Senhor Jesus. Não seja um enganador, um aproveitador, não. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja um bom patrão, uma boa patroa, um bom líder, um bom servo. O bom servo é aquele que não se corrompe, querido. Aquele que não se dobra diante do engano. Muitos acham que ser bom é fazer tudo que as pessoas querem. Não, querido. É você defender a questão correta. Um bom diretor, um bom policial, um bom sargento, um bom capitão, em nome do Senhor Jesus, um bom cidadão, defendendo as coisas justas, um bom prefeito, um bom vereador, um bom juiz, um bom advogado, mas defendendo as questões corretas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um bom padre, um bom pastor. Vamos pegar aquilo que Deus colocou no seu... Faça por bem, não por mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o sargento Cristiano. Deus abençoe o sargento Sérgio. Deus abençoe esse povo que eu conheço, irmão, que Deus me fez conhecer. O meu dever é orar por eles. Por todos, em nome do Senhor Jesus, sem hipocrisia. Deus o ama. Vamos praticar o bem. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar por todos. Que Deus possa estar visitando os presídios, salvando as vidas, transformando corações, libertando as vidas que estão sofrendo por causa dos delitos, dos seus pecados, que haja arrependimento e que haja transformação em cada coração e perdão de todo tipo de pecado, querido. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por todo mundo. Deus mudou minha vida. Deus transformou meu coração. Em nome do Senhor Jesus, que Deus transforme o seu coração, Deus mude o seu entendimento, que o Senhor lhe encha do seu amor, da sua bondade e da sua misericórdia, e faça de você um verdadeiro discípulo dele. Mas um verdadeiro discípulo dele de verdade, porque ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, ali na cruz do Calvário. Meu foco é Cristo. Minha visão está em Cristo. Não vim aqui para julgar nem condenar ninguém. Não sou juiz, eu sou servo de Deus. Estou para servir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vida de hipocrisia não é comigo, não. Não, viver de aparência não é comigo, não. Importa que eu diminua, mas ele cresça, ele apareça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Jesus apareça, ele cresça na vida de cada um de nós. Vamos priorizar Jesus. Vamos dar glória a Jesus. Vamos confiar nesse Deus Todo-Poderoso. E ele será glorificado em toda a nossa maneira de viver. Quero terminar essa mensagem orando, como Jesus orava, como Jesus pregava. Ele pregou salvação e Pedro serviu, João e os demais irmãos. E também diz a mensagem que ele pregava e curava. Que Deus possa estar te curando nesta manhã. Põe no seu coração. Pai querido, Deus maravilhoso, peço a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, meus filhos, minha filha, e sobre a vida de cada um, Senhor, que estão inscritos nesse canal e que vão me ouvir. Deus, eu sei que na tua mão há toda a glória e todo o poder. Perdoa todo o nosso pecado, nossas falhas, nossas fraquezas, que muitas vezes cometemos em palavra e em pensamento. Deus, o Senhor é médico dos médicos. O Senhor tem o poder de libertar o homem de todo tipo de pecado e de escravidão. Quebra as maldição. Rompe em nome do Senhor nesta manhã, Senhor, toda força maligna, toda ansiedade, toda depressão, toda inflamação. Desapareça em nome do Senhor Jesus toda doença maligna e benigna. Entra, meu Pai, nesta causa, nesta peleja, e levanta esta mulher, esse homem, esse jovem, esse adolescente, essa criança que está sofrendo com essa enfermidade. Manifesta a tua grandeza sobre a vida de cada um de nós. Manifesta o teu poder, Senhor, para curar, libertar, salvar, transformar, em nome do Senhor Jesus nesta manhã. Haja restauração de família. Em nome do Senhor Jesus, papai querido, Deus maravilhoso. Levanta, meu Pai, este homem desse leito, desse hospital. Entra com a tua providência, toca da cabeça à ponta dos pés.
Remove em nome do Senhor Jesus toda a seta do inimigo que atingiu esta pessoa, que atingiu esta família, que atingiu esse soldado, que atingiu, meu Pai, que está no céu, esse coração nesta manhã. Que o Senhor esteja desfazendo toda a seta do inimigo agora. Lamanda kamaste kobanai. Bata de retirada em nome do Senhor Jesus toda a seta diabólica, toda calúnia, toda injustiça, toda maldição, toda depressão, toda infelicidade, toda dor, toda amarração. Bata de retirada agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai tirando essa doença de Parkinson, meu Pai. Vai tirando essa tremura desses braços. Vai tirando essa tremura, meu Pai, desse corpo agora. Que haja, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, a restauração por completo na vida deste homem ou desta mulher. Meu Deus, entra com a tua providência, como o Senhor operou no passado, esteja operando neste momento, nesta hora, trazendo em nome do Senhor Jesus restauração completa da saúde desta pessoa e da vida espiritual, sentimental, conjugal, financeira ou ministerial. Meu Deus, afasta toda nuvem negra, todo encosto, toda perturbação mental, todo nervosismo exagerado. Caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Tudo que oprime, tudo que causa infelicidade, tudo que causa dor, que causa derrota, desapareça agora em nome do Senhor Jesus da vida desta pessoa agora. Do lado desta pessoa, do trabalho dessa pessoa agora. Que todo esse mal seja rompido do nosso meio, do nosso caminho e as tuas bênçãos sejam ministradas em nome do teu Filho amado Jesus, nesta manhã, sobre a vida de cada um. Assim, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, receba o teu milagre, em nome do Senhor Jesus, e criando a tua vitória. Porque Deus é fiel, e Ele te escolheu para fazer a diferença. Ergue a tua cabeça, e Deus será glorificado na tua vida. Assim, se o Senhor permitir, eu estarei aqui para lhe trazer a palavra de fé, de bênção e de vitória para o teu coração. Até mais, se assim o Senhor o permitir.